começando com as suas generalidades. Conforme a gente pode observar, o tronco encefálico, que é esta estrutura, formada pelo mesencéfalo, ponte e bulbo, ele interpõe-se entre a medula espinal, que está caudalmente, relacionada ao tronco encefálico, e também situado ventralmente ao cerebelo e superiormente ao cérebro, mais especificamente ao diencéfalo. Então, estas são as relações do tronco encefálico. Superiormente, diencéfalo, ventralmente ao cerebelo, então está o tronco encefálico, então ele guarda relação posteriormente com o cerebelo e inferiormente com a medula espinal. Na constituição do tronco encefálico entram corpos de neurônios, que vão formar grupamentos de células, que vão se chamar de núcleos. Então, nós vamos ver vários núcleos no tronco encefálico. Esses núcleos, nós, de uma maneira geral, falaremos que são núcleos da substância própria do tronco encefálico. Existirão também os núcleos homólogos à medula, que são os núcleos que formam os nervos cranianos, então, da onde os nervos cranianos farão conexão. E também existem também estruturas, uma estrutura emaranhado de fibras e também de substância cinzenta, vários núcleos de substância cinzenta, ocupando esse espaço do tronco encefálico que nós chamaremos de formação reticular. Então, veja, o tronco encefálico tem uma estrutura complexa. Essa estrutura é responsável por nossas funções vitais, como respiração, como o controle da cardiovascular, para a estimulação, formará assim um sistema reticular ativador ascendente, então ativa o cérebro, então nos mantém em vigília, também responsável pela nossa regulação de sono, e vigília. Então, sono é aquele nosso estado de inconsciência, durante um determinado período, somos levados à inconsciência, para que o nosso corpo busque restaurar ou melhorar, sedimentar as memórias, enfim, sono é um capítulo muito interessante, do estudo das neurociências. Mas, enfim, a formação reticular, que são estruturas vinculadas ao tronco encefálico, estão envolvidas nisso também. Então, veja que o tronco encefálico tem toda esta gama de funções. Então, continuando, nós sabemos que, além desses núcleos, existem fibras nervosas que, por sua vez, se agrupam e formam, assim, feixes. Esses feixes formarão tratos, fascículos e leminiscos. Tratos nós já conhecemos. Aquilo que a gente viu em medula sobre tratos e fascículos aplicam-se a este conceito aqui que a gente vê no tronco encefálico. Uma vez que, veja que os tratos da medula espinal, trato espinotalâmico, por exemplo, ele tem origem na medula espinal e tem como destino o tálamo. Então, ou seja, nós acabamos de ver, entre a medula e o tálamo, que é uma estrutura do diencéfalo, está o tronco encefálico. Então, óbvio que esse tronco encefálico receberá essas fibras que partem da medula para o cérebro e vice-versa. Aqueles que vêm do encéfalo mais especificamente, lá do córtex cerebral para a medula. Então, vão cruzar o tronco encefálico. Então, ele é formado por vários conjuntos de feixes, de tratos, de fascículos e leminiscos. Isso aqui é uma palavra nova para vocês, leminiscos. Os leminiscos são fitas de fibras no sistema nervoso central, Então, os leminiscos. Então, são fibras, então, obviamente, então, trata-se de substância branca. Essas fitas, elas têm um trajeto muito curto. Na realidade, nós veremos que, por exemplo, o trato espinotalâmico lateral, espinotalâmico anterior
eles encontram-se separados na medula, né? Um no funículo anterior da medula, o outro no funículo lateral, espinotalâmico lateral no funículo lateral, espinotalâmico anterior, obviamente, no funículo anterior. O fato é o seguinte, à medida que eles se aproximam da região do tronco encefálico, esses tratos se unem. E ao se unirem, formarão, assim, um leminisco. Nós veremos, assim, um leminisco, por exemplo, espinal. Então, o leminisco ele vai se dirigir dessa região do tronco encefálico até o tálamo. Então, é uma fita, né? Tem curto trajeto, tá bom? Enfim, existem esses pormenores. Não deixa de ser um trato, só que com outro nome, tá bom? Outra questão. Muitos dos núcleos do tronco encefálico recebem ou emitem fibras nervosas que entram na constituição dos nervos cranianos. Conforme eu disse para vocês, isso aqui é relevante, 12 pares dos nervos cranianos, 10, né, dos 12 pares dos nervos cranianos, 10 fazem conexão com o tronco encefálico. Esta imagem nós estamos vendo núcleos, né, em vermelho seriam os núcleos motores, sejam eles viscerais ou somáticos, do tronco encefálico. E em azul nós estamos vendo os núcleos sensitivos do tronco encefálico. Então, a informação diz que o quê? Que dos 12 pares de nervos cranianos, 10 deles vão ter origem aqui, ó, no tronco encefálico, tá? Outra questão, é claro que esses núcleos, o que são núcleos? Então, acúmulo de substância cinzenta em meio à substância branca no interior do sistema nervoso central. Então, esses são os núcleos. Então, estes núcleos, é óbvio que deles partirão fibras ou chegarão fibras. Partirão quando esses núcleos forem núcleos efetuadores, motores, então partirão fibras desses núcleos para a estrutura alvo, para o órgão efetuador, seja um músculo, seja uma glândula. E esses núcleos receberão as fibras quando a informação vem da periferia, como no caso aqui, ó, do gânglio trigeminal, né? Então, no caso do trigêmeo, nervo trigêmeo, que é o responsável pela sensibilidade, né, geral da nossa face, enfim. Então, receberão fibras do trigêmeo vindo da periferia. Essas fibras, obviamente, formam feixes, né? Enfim. E esses feixes vão adentrar o tronco encefálico e se conectarão com os núcleos do trigêmeo, e dos núcleos do trigêmeo partirão fibras para formar tratos, enfim, ou leminiscos que farão a conexão dos núcleos trigeminais com centros suprassegmentares, no caso com o diencéfalo e depois com o cérebro, tá bom? Então, de maneira geral, é isso que nós vamos ver, né? O tronco encefálico tem esta, como eu já disse, esta complexa anatomia. Bom, de uma maneira geral, o que tange a macroscopia, que é o nosso foco aqui, é bem simples. A sua macroscopia não tem muita coisa, não, tá bom? Então vamos, neste momento, trabalhar, pontuar cada uma das regiões do tronco encefálico e trabalhar os seus limites. Como eu disse, essa porção mais caudal do tronco encefálico recebe o nome de bulbo. Estou recapitulando, o tronco encefálico tem 3 porções: mesencéfalo, que é a mais superior, bulbo, que é a mais inferior, e ponte, que interpõe-se entre esses dois mencionados, essas duas regiões mencionadas. Então vamos falar do bulbo. Este é o bulbo. Então o bulbo tem um limite superior do bulbo, encontra-se aqui, ó, no sulco bulbo-pontino. Este aqui é o sulco bulbo-pontino. Peço para vocês prestarem atenção nele, porque deste sulco bulbo-pontino nós veremos que emergirão aqui, ó, várias raízes, tá? Vários nervos cranianos, tá? O limite inferior do bulbo é o forame magno do osso occipital. Então, eu trouxe aqui uma imagem para vocês. Aqui está o osso occipital. Entre essas duas aberturas aqui, ó, é o forame magno do osso occipital. Eu estou vendo aqui uma M cabeça, num corte, obviamente, sagital.
Então, eu observo aqui entre essas duas extremidades, né, é a região aqui do forame magno do osso occipital. Então, passando um plano horizontal, no plano aqui no forame magno do osso occipital, eu vou perceber, a partir desse plano imaginário, daqui, deste plano imaginário para a baia-medula espinal, deste plano para cima, bulbo. Okay? Portanto, este é o limite inferior do bulbo. Quanto à sua topografia do bulbo, na vista anterior, enxergamos. Bom, lembram que lá na medula nós temos sulcos que percorrem a medula. Existem sulcos que são mais profundos, os quais nós denominamos de fissura. Neste caso, só tem né, uma fissura mediana anterior. Esta fissura mediana anterior, ela continua-se, ela se projeta ao longo do bulbo. E aí recebe o nome ainda de fissura mediana anterior. Aquilo que a gente viu na medula guarda o nome. Bom, um outro aspecto. A gente sabe que no final dessa fissura mediana anterior, na altura aqui do sulco bulbopontino, então no final da fissura mediana anterior, com a sua intersecção com o sulco bulbopontino, formará aqui o que a gente chama de um forame, chamado de forame cego. Além disso, o bulbo, no seu aspecto anterior, nós observamos duas massas. Essas massas lembram uma região mais triangular. Daí, nós chamamos de pirâmides bulbares. Estas duas são as pirâmides bulbares. Pirâmide bulbar trata-se do quê? De um conglomerado, né, da densificação das fibras do trato córtico-espinal. Então, aqui nas pirâmides bulbares, o que nós enxergamos? A projeção das fibras do trato córtico-espinal, aquele que eu mencionei lá na medula espinal. Lembrando que o trato córtico-espinal é o responsável pela nossa motricidade, tá? Então, nós vimos que esses tratos cuidam da inervação da musculatura axial e apendicular. Então, é uma estrutura altamente relevante, pirâmides bulbares. Uma lesão, um tumor, nessas fibras, né? Então, nas pirâmides bulbares, o que vai repercutir? Vai repercutir em déficits motores. Então, são estruturas relevantes. Segundo aqui, um outro aspecto, decussação das pirâmides. A decussação das pirâmides é exatamente o cruzamento dessas fibras. De todas as fibras da pirâmide bulbar, ou seja, do trato córtico-espinal, cruzam na decussação das pirâmides? Não, nem todas. Como nós já vimos, as fibras do trato córtico-espinal lateral cruzam na decussação das pirâmides, ao passo que as fibras do trato córtico-espinal anterior, elas percorrem ainda, ipsilateralmente, né? Ou seja, elas continuam, elas não cruzam, elas continuam, simplesmente se projetam na medula. Mas lá na medula, elas vão cruzar. Então, no final das contas, nós sabemos que o nosso sistema motor, ele é cruzado, exatamente porque a maior parte das fibras que formam que influenciam, né, a nossa atividade motora, são fibras que vêm do trato córtico-espinal, ok? Então, nós estamos vendo que as fibras do trato córtico-espinal lateral cruzam, decussam na pirâmide, e as fibras do trato córtico-espinal anterior não cruzam nas pirâmides. Muito bem. Isso aqui é relevante? É relevante. Por quê? Porque, olha só, lesões, presta atenção nisso, lesões acima da decussação da pirâmide, então lesões acima da decussação da pirâmide, seja no bulbo, né? Seja na ponte, seja no mesencéfalo, seja lá em estruturas do cérebro ou lá mesmo no córtex motor primário. Então, lesões acima da decussação da pirâmide, lesões motoras acima da decussação da pirâmide, manifestam-se clinicamente contralaterais.
Então, isso significa que o quê? Qualquer lesão acima deste nível vai manifestar-se no corpo de maneira contralateral. É claro, estou me referindo a pescoço para baixo. Então, pescoço, membros superiores, esqueleto axial e membros inferiores. Ok? Então, se manifestará desta maneira, contralateralmente. Por quê? Porque essas fibras ainda não cruzaram, então elas vão se manifestar dessa maneira, né? Contralateralmente. Tudo bem? Lembrando que lesões já na medula, sobretudo no trato córtico-espinal lateral, então lesões na medula vão manifestar-se ipsilateralmente, vão se manifestar no mesmo lado da lesão. Lesões então abaixo da decussação da pirâmide, na medula, manifestam-se dessa maneira, ipsilateralmente, do mesmo lado da lesão. Já as lesões acima da decussação da pirâmide manifestam-se contralateralmente. Tá? Então, isso é importante para nós. Sulco lateral anterior. Bom, o sulco lateral anterior, vocês estão vendo a pirâmide? Esta é a pirâmide, perfeito? Lateralmente a pirâmide, este sulco aqui, ó, é o sulco lateral anterior, tá bom? Então, essas são as estruturas. Vamos correr um pouquinho. Topografia lateral. Na topografia lateral, nós vamos enxergar, este não é o sulco lateral anterior? Agora, observe, atrás do sulco lateral anterior, na sua porção mais superior, nós enxergamos uma estrutura arredondada, denominada de oliva bulbar. Esta é a oliva bulbar. A oliva bulbar está relacionado com núcleos que vão influenciar na nossa atividade de controle dos movimentos. Então, as fibras daqui da oliva farão conexão com o cerebelo. Então, fazem, na verdade, uma conexão do córtex cerebral, núcleos olivares, cerebelo. Tá bom? Então, vão influenciar em padrões relacionados ao controle dos movimentos. Próximo, sulco lateral posterior. Sulco lateral posterior encontra-se, óbvio, posteriormente a quem? A oliva. Então, este aqui é o sulco lateral posterior, tá bom? Tanto que nós podemos denominar de o sulco lateral anterior do bulbo pode receber o nome de sulco pré-olivar e o sulco lateral posterior do bulbo pode receber o nome de sulco pós-olivar. Então, prestar atenção neste aspecto. Sua topografia posterior. Bom, o bulbo ele possui uma porção fechada, uma porção aberta. Então, o que seria? Isto aqui é a sua porção fechada do bulbo, tá? Nós vamos ver algumas estruturas dessa porção fechada. E mais à frente na aula, falaremos a respeito das estruturas da porção aberta, tanto do bulbo quanto da ponte, que vão formar essa fossa romboide aqui, ó, do quarto ventrículo. Já falo a respeito dela. Bom, quanto ao bulbo, na sua topografia posterior, da sua porção fechada, enxergamos o quê? Um sulco lateral posterior. Esse é o sulco lateral posterior. Enxergamos ainda o chamado fascículo cuneiforme. Lembra que lá na medula nós temos dois fascículos, um fascículo lateral, que nós chamamos de cuneiforme, e um fascículo medial, que nós denominamos de fascículo grácil. Pois bem, esses dois fascículos se projetam aqui, ó, posteriormente na medula. Então, nós vamos ver este aqui, é o chamado fascículo cuneiforme. Perfeito? No final desse fascículo cuneiforme, ó, na sua porção mais superior do fascículo cuneiforme, nós vemos aqui um tubérculo, chamado de tubérculo cuneiforme. O que é o tubérculo cuneiforme? O tubérculo cuneiforme ele é formado a partir da convergência das fibras do fascículo com os seus núcleos. Então, no tubérculo cuneiforme, profundamente a ele, tá? Nós vamos enxergar aqui, já na parte interna do tronco encefálico, os núcleos cuneiformes, que recebem as fibras que se projetam da medula para o tronco encefálico, certo? Lembrando que as informações que chegam aqui no fascículo cuneiforme são as informações de propriocepção consciente,
de sensibilidade vibratória e de tato epicrítico, tato discriminativo para os membros superiores, tá bom? Aí, olha lá, esse aqui, então, o sulco lateral posterior, fascículo cuneiforme, tubérculo cuneiforme. Medialmente a ele, nós vamos enxergar um próximo sulco, o sulco intermédio posterior. Após o sulco intermédio posterior, medialmente a ele, nós enxergamos um outro fascículo, o fascículo grácil. Fascículo grácil. O fascículo grácil, no final do fascículo grácil, assim como eu enxerguei no fascículo cuneiforme, ao final do fascículo grácil, eu enxergo um tubérculo, o tubérculo grácil. Então, o fascículo grácil também é a projeção do fascículo grácil que tinha lá na medula espinal, projetou-se agora para o tronco encefálico, então para o bulbo, demarcando assim este fascículo, fascículo grácil. O fascículo grácil trafega nele informações relacionadas também, né, assim como no fascículo cuneiforme, em relação ao quê? A informações de sensibilidade vibratória, tato discriminativo, tato epicrítico e a parte de propriocepção consciente. Então, o tubérculo grácil recebe estas fibras, estas informações. E daí essas informações vão se projetar dentro do tronco encefálico, tá? Mais especificamente aí do bulbo. Assim que elas saírem do tubérculo grácil e do tubérculo cuneiforme, na verdade dos núcleos grácil e cuneiforme, que encontram-se profundamente aos tubérculos, tá? Então, ou seja, numa anatomia interna, eu teria que fazer uma secção aqui para enxergá-los. A partir deles, estas fibras do núcleo grácil cuneiforme vão cruzar a linha média, vão decussar na linha média e formarão, assim, né, um chamado leminisco medial. E daí elas partem em direção lá para o diencéfalo, lá para o tálamo. E do tálamo se projetarão para o córtex cerebral. Muito bem. Próxima estrutura aqui, sulco mediano posterior. Aquilo que a gente enxergou na medula, estamos enxergando aqui. Este é o sulco mediano posterior. Tudo bem? Recapitulando rapidamente, então, sulco mediano posterior, fascículo grácil, tubérculo grácil, sulco intermédio posterior, fascículo cuneiforme, tubérculo cuneiforme, sulco lateral posterior. Prontinho. Outro aspecto importante. Quais são os nervos cranianos que possuem relação, né, topográfica aí, ó, que tem a sua origem aparente no bulbo, então, nesse segmento que a gente está conversando. Então, quais são os nervos cranianos que possuem a sua origem a partir do bulbo? Bom, gente, nós veremos um pouco mais sobre nervos cranianos mais à frente, né, nas nossas próximas aulas. Então, aqui, ó, no bulbo, nós temos os seguintes nervos cranianos com origem a partir do bulbo. Temos o 9º par de nervo craniano, chamado de nervo glossofaríngeo. O 10º par de nervo craniano, chamado de nervo vago. 11º par de nervo craniano, denominado de nervo acessório. O 12º par de nervo craniano, o hipoglosso. Portanto, 4 nervos. Do 9 ao 12º, do 9º ao 12º pares. Ok? 9, 10, 11, 12. Bom, onde nós enxergamos esses nervos cranianos? Então, vamos lá. Olha só. O 9º nervo craniano, o glossofaríngeo, é esse aqui. Abaixo dele, o 10º, o vago. Abaixo do vago, o 11º, o chamado nervo acessório. Ok? Então, 9, 10, 11. À frente destes e à frente da oliva, nós encontramos o 12º par de nervo craniano, que é o nervo hipoglosso, este aqui. Portanto, nós falamos assim, que no sulco pré-olivar, à frente da oliva, então pré-olivar, encontra-se o hipoglosso. No sulco pós-olivar,
Então, após a oliva, pós-olivar. Na ordem, né, do mais superior para o mais inferior, o nono, décimo e 11º nervos cranianos, certo? Vamos falar um pouquinho da ponte, seus limites. Então vamos lá. Limite superior da ponte encontra-se na base dos pedúnculos cerebrais. Então olha aqui, ó. Estes aqui são os pedúnculos cerebrais. Pedúnculos cerebrais. São estruturas do mesencéfalo e não da ponte. Mas a informação é a seguinte, que o limite superior da ponte, toda essa parte aqui, o mais abaulada, é a ponte. Então, o limite superior da ponte encontra-se na base dos pedúnculos cerebrais. Bom, o limite inferior da ponte nós já conhecemos, o sulco bulbopontino, este é o sulco bulbopontino, tudo bem? Então está aí, limite superior e inferior da ponte. Anteriormente na ponte, o que nós encontramos na sua topografia anterior? Primeiro, sulco basilar. Este é o sulco basilar. O sulco basilar, nós observamos nas peças, né, no anatômico, exatamente por conta da associação de uma estrutura que passa nesta porção aí da ponte, que é a artéria basilar. Essa artéria basilar, ela é importante para nutrir, vascularizar as estruturas do tronco encefálico. Então, uma artéria muito importante, a artéria basilar. Bom, muito, muito, muito importante. Bom, próximo. Nós vamos observar que existe aqui na ponte também estrias transversais. Isso aqui, ó, são as estrias transversais. As estrias transversais, né, são as projeções das fibras que saem, né, que se projetam do meio interno da ponte para o meio externo da ponte. Então, nós temos no interior da ponte os núcleos pontinos. Esses núcleos pontinos recebem fibras vindas lá do córtex cerebral, lá do encéfalo. Okay? Então, partem fibras do córtex cerebral para a ponte. E da ponte, dos núcleos pontinos, partem fibras em direção ao cerebelo. Em direção ao cerebelo. Veja que as fibras transversais, né, as fibras transversas, as transversais, elas se projetam para onde? Para o cerebelo. Horizontalmente aqui, ó, para o cerebelo. Exatamente por conta dessa conexão entre o cérebro, ponte e cerebelo. Tá bom? Um importante quantitativo de fibras. Por que existe esse tanto de fibras? Muito simples, o cerebelo não é um órgão responsável pelo controle da atividade motora, é uma das suas atividades. Também, hoje tem se discutido o papel do cerebelo aí em relação à parte também do psique, né? Então, a sua função relacionada a isso. É claro que tudo em muita discussão ainda, tá? Mas, enfim, o maior quantitativo em relação às fibras que partem lá do córtex cerebral, voltada à motricidade, ao controle dos movimentos também. Próximo, pedúnculo cerebelar médio. O pedúnculo cerebelar médio, ele vai ser formado a partir da densificação, tá? E da convergência e densificação dessas fibras transversais. Então, elas se condensam e formam, assim, um pedúnculo, o pedúnculo cerebelar médio. Além do pedúnculo cerebelar médio, nós sabemos que existe um chamado pedúnculo cerebelar superior e inferior, tá bom? Mas daí a gente chama no seu conjunto de pedúnculos cerebelares. Pedúnculo cerebelar médio, já falei para vocês, está relacionado a estas fibras transversais. Aí vem a pergunta: quais são os nervos que têm a sua origem aparente na região de ponte do tronco encefálico? Então, a resposta é simples. Nós temos 4 nervos. Quais são os nervos? Então, vamos lá. O quinto par de nervo craniano, chamado de nervo trigêmeo. Próximo, o
sexto par de nervo craniano, chamado de nervo abducente, o sétimo par de nervo craniano, que é o nervo facial, e o oitavo par de nervo craniano, que é o nervo vestíbulo coclear. Então, vejamos onde eles se encontram. Então, olha lá. Este aqui é o nervo trigêmeo. Veja que ele tem uma raiz mais delgada e uma raiz mais robusta. Esta raiz dele mais delgada trata-se da raiz motora do nervo trigêmeo, que inervará os músculos vinculados à mastigação. A raiz dele mais robusta, mais espessa, trata-se das raízes que inervarão a parte sensorial de boa parte da cabeça, de toda a face. Ok? Então, são fibras mais robustas mesmo. Bom, portanto, esse é o nervo. Ele tem origem aonde? Aqui, ó, interposto, como eu coloco, né? À frente do pedúnculo cerebelar médio. Então, está aqui. Nervo abducente, nervo facial, nervo vestíbulo coclear, onde que nós vamos observá-los? Todos eles no sulco bulbopontino. Mas aí vamos lá. Vamos começar com o sexto par de nervo craniano. Então vamos começar do mais medial para o mais lateral, ok? Então este é o quinto. Abaixo dele, então voltado aqui da linha média, encontra-se o sexto par de nervo craniano, bem no sulco bulbopontino, na altura das pirâmides. Lembram das pirâmides bulbares? Estão logo acima delas. Aqui está o nervo abducente. Nervo abducente, veremos que ele está relacionado com a motricidade do olho, exatamente no desvio lateral, aí na abdução do olho. Próximo, nervo facial. Nervo facial, também no sulco bulbopontino, entre o sexto, né, e o sétimo nervo, e o oitavos nervos. Então, olha só, o nervo facial são essas duas fibras aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Uma, duas, estão vendo? Um, dois. Então, o que acontece? Este aqui é o nervo facial, propriamente dito, né? E aqui encontra-se, essas fibras são mais espessas, tá vendo? Do que estas, mais laterais, são mais delgadas. Estas fibras aqui do facial tratam-se das fibras motoras do facial. Então, o nervo facial é responsável pela inervação, por exemplo, da mímica facial. Da mímica facial. Então, os músculos da face são inervados por ele. O orbicular da boca, o orbicular do olho, por aí vai. Tá? Músculo nasal, abaixador do septo nasal, por aí vai. Tá bom? Então, os músculos da mímica facial, da expressão facial. Então, tem aquela condição clínica, paralisia facial. Então, a paralisia facial pode ter relação com o quê? Com uma neuropatia, né, periférica em relação a este nervo aí. Então, o indivíduo vai ter uma paralisia de toda a hemiface do nervo afetado, tá bom? O outro ramo, esse ramo aqui, do facial, nós chamamos de, também é denominado, né, na neuroanatomia, de nervo intermédio. Nervo intermédio. Por que intermédio? Porque ele está entre esta raiz motora do facial, propriamente dito, e entre a raiz aqui do vestíbulo coclear. Então, ele está entre os dois, então, intermédio, nervo intermédio. Ele é uma raiz do facial, o intermédio, tá? E este nervo intermédio está relacionado à parte sensorial do nervo facial. Sensorial do nervo facial. Mas o nervo facial tem um aspecto sensorial? Tem. Está relacionado com uma sensibilidade, por exemplo, especial, voltada aí à língua, tá? Voltada à língua. Importante função dele. Próximo. O nervo vestíbulo coclear. O nervo vestíbulo coclear é este aqui. Encontra-se, então, é o mais lateral destes nervos no sulco bulbopontino. Então, o mais lateral deles, tá vendo? Então, o vestíbulo coclear, ele também está no sulco bulbopontino. E medialmente ao flóculo. O que é isso, pessoal? Vocês estão vendo essa estrutura aqui do cerebelo? Tudo isso aqui é o cerebelo, né?
Então, esse aqui, ó, essa estruturazinha parecendo uma mãozinha, um leque, isso aqui é o flóculo do cerebelo. Bom, então, medialmente ao flóculo, a gente observa o nervo vestíbulo coclear, tá certo? Existe um tumor, que é num ângulo bulbopontino, bem no ângulo bulbopontino. Existem tumores que se proliferam aqui e que apresentam uma sintomatologia muito diversificada, né? Dado ao número de nervos cranianos que a gente tem nesta região. Tá vendo? Tanto de nervo craniano que nós temos numa região só. Então, o indivíduo pode apresentar uma sintomatologia rica, né? Envolvendo distúrbios do equilíbrio, da audição, né? Da sensibilidade, né? De estruturas faciais, da mímica facial, né? Voltadas também a parte de sensibilidades aí voltadas à parte de motricidade e distúrbios da deglutição, de novo de sensibilidades especiais voltado à gustação, enfim. Então, uma diversidade de sinais e sintomas. Tumores nesta região aí que eu mostrei para vocês, o óculo, né, e a ponte e o bulbo, ok? Bom, nervo vestíbulo coclear, vejam que são dois nervos que se unem, formando um nervo vestíbulo coclear. Tem uma porção vestibular, vinculada à parte de equilíbrio, né, lá dos canais semicirculares que nós temos no nosso ouvido interno, estão vinculadas ao equilíbrio, e a parte coclear, vinculadas à cóclea, que também é uma estrutura do ouvido interno, que tem como função levar informações vinculadas à audição. Bom,